Então, o artigo 895 diz o seguinte, que você pode oferecer uma proposta para arrematar o imóvel de maneira parcelada. É super interessante isso. Ele diz que a entrada tem que ser de pelo menos 25% e o resto pode ser parcelado em até 30 vezes, com correção monetária, sem juros. Então, repetindo, pelo menos em uma entrada de 25% à vista, o resto você parcela em até 30 vezes e agrega um índice de correção monetária, né? Você constrói a sua proposta e oferta. Só que diz o artigo 895 que o à vista sempre vai prevalecer em relação ao lance parcelado. São palavras da lei. Então, nesse sentido, o código é super democrático, né? Ele quer trazer o dinheiro para o processo, trazer as pessoas para vender o imóvel, mas ele diz, se alguém pagar à vista, essa pessoa vai vencer em relação àquela que ofertou um lance parcelado. O que diz o artigo 895 do CPC. Então, é o seguinte, você tem dois tipos de leilões, dois tipos. Ou os extrajudiciais ou os judiciais. O extrajudicial, normalmente, o exemplo mais frequente é feito por bancos. Por que chama extrajudicial? Porque extra é fora da justiça, não tem juiz envolvido. Normalmente é o banco que faz, é a hipótese mais comum. E os judiciais, porque está na justiça. Essas são as duas categorias. No edital de leilão, normalmente, a resposta ela deve estar publicada para você. Se pode ou não fazer parcelamento, ou se pode ou não fazer financiamento. Nos judiciais, até o momento, não existem bancos que façam financiamento de arrematação de imóvel em leilão judicial. Não existe no Brasil. Pode ser que exista? Sim, mas até o momento não existem, tá? E outra, e até complementando essa resposta, muitas vezes não vale a pena você fazer financiamento. Você arremata no leilão um apartamento de 500 mil, você paga 300. Se você for fazer financiamento, às vezes o que você vai pagar de juros, toda aquela tua economia cai por terra, né? Então, muitas vezes, não compensaria a mágica dos números ali. E aí, agora, FGTS e utilização, né, de financiamento bancário, às vezes, alguns leilões da Caixa permitem, tá? Então você sempre tem que checar no edital de leilão. Então, por exemplo, o Santander está fazendo um leilão dos imóveis que ele, Santander, recuperou. Às vezes o próprio Santander permite para o arrematante, você quer arrematar e financiar comigo? Eu autorizo. Né, mas não são todos, então você tem que sempre checar o edital. Agora, os judiciais, até o momento, você não pode utilizar nem FGTS e nem financiamento bancário. Boa noite, meu nome é Carlos Miranda. Eu estou passando por uma situação dessas, onde uma unidade foi arrematada, né, houve o arremate, já saiu o edital, né, o advogado informou a administradora. A administradora está atualizando o cadastro do novo proprietário e está tendo uma demora nisso, deve estar tendo alguma situação legal que eu desconheço. Então, assim, a pergunta qual que é? A partir de que momento quem arrematou é dono de fato da propriedade? Porque eu preciso avisar a portaria, eu preciso permitir mudança, obra, reforma. Então, é nesse sentido, a partir de que momento eu posso permitir a entrada dos novos proprietários ou dos arrematantes? Carlos, seu nome, né? Carlos, né? O Carlos, se for só fazer uma pergunta, foi no leilão judicial, certo? Um leilão judicial. De uma cobrança, execução de condomínio. Isso. Então, perfeito. Só para eu dar uma resposta mais assertiva. Você é advogado no caso ou Não. O advogado do condomínio tem um advogado... Eu sou o síndico do condomínio. Não, perfeito. Então, tá. E só tem mais uma perguntinha. Peraí, qualquer? Fala. Só complementando a dele, né? Quando você arremata e até o momento de possuir o imóvel, vai ter uma pendência. Vamos supor, por exemplo, o morador não paga o condomínio. Você já pode ir pagando após, sabe, a dívida que vai até a efetivação? Nesse caso, existe uma dívida de condomínio, tá? Mas que o valor, pelo que eu sei, né, que o advogado passou, o valor do arremate vai cobrir a dívida do condomínio. É isso, entra o dinheiro antes de eles tomarem a posse. É isso que eu estou sabendo. Ok. Eu vou responder primeiro.
siga a orientação do seu advogado, né? Porque eu não posso comentar, isso não seria ético da minha parte, mas eu vou responder a questão. Eu sei que vocês têm muitas questões práticas, né, e eu preciso respeitar essa ética entre colegas. Então eu vou responder a questão em tese, porque é uma questão muito comum. Na arrematação de imóveis no leilão judicial, existe um momento em que o juiz autoriza a imissão na posse do imóvel. Imissão com I de igreja, é assim que escreve, não é emissão, é imissão mesmo, é o termo técnico. Então, neste momento é que o juiz vai autorizar o arrematante a assumir a posse do imóvel. Tá? Então, existe um momento técnico no processo. Às vezes, os arrematantes fazem uma composição com os ocupantes do imóvel. Falam, olha, em vez de eu precisar chegar aqui com polícia, oficial de justiça, você entrega a chave numa boa para mim, eu posso até te ajudar financeiramente a fazer a mudança. Eu sei que existem arrematantes que fazem isso, ele não é obrigado a fazer, mas ele pode fazer. Então aí tudo bem, ele fez uma composição e aí é uma maneira dele assumir a posse do imóvel. Então são caminhos para que você, arrematante, assuma a posse do imóvel, tá? Existe um momento formal técnico no processo para isso. Mesmo que não tenha ninguém morando, existem investidores que vão com muita sede ao pote. O que acontece? Ele vai lá e troca a chave. E muitos investidores chegam para mim e falam, Fernando, o apartamento está vazio, está abandonado, posso ir lá? Eu falo, olha, se você chega lá e tiver um cachorro lá, vivo, esperando, ou se tiver alguma coisa que você não queria ver, tá, o que você vai fazer? Como é que você vai se comportar? Tipo uma mala de $1 milhão, assim, né? Pode ser bom ou ruim. Porque se você chega e está vazio mesmo, legal. E se não está vazio, você entra lá e você encontra alguma coisa que você não queria ver. Responsabilidades condominiais podem advir. E aqui eu tenho um mestre, Dr. Carpati, para responder. Gente, para minimizar ou zerar esse risco, zerar não existe, porque não existe risco zero no planeta Terra. Mas faz as coisas direitinho, né? O arrematante não quis fazer. Ele foi lá, passou a chave, chamou o chaveiro e entrou no imóvel. Risco dele. Não é risco do condomínio. Se ele chega com uma ordem judicial, fala, eu sou um novo proprietário, está aqui a ordem, você cumpre. A ordem judicial, você vai lá e obedece. Paciência. Mas se ele não tem essa ordem judicial, né, há que se submeter o tema para o advogado do condomínio amadurecer, porque pode dar um problema para o condomínio. Uma vez a gente teve um leilão, situação surreal, né? O imóvel estava vazio. Né, e constou no edital de leilão, apartamento desocupado. A pessoa foi lá sem avisar, né, o leiloeiro, sem avisar o condomínio, foi lá, conseguiu entrar, chegou no imóvel, pôs a mão na porta, abriu a porta, o cara estava lá dentro de pijama no apartamento. Você imagina a situação. Então, assim, né, você pode evitar esse tipo, né, de ocorrência. Melhor seguir a postura prudente, conservadora, do que se expor a um risco de se deparar com algo não previsto. Em relação à propriedade, Carlos, é o seguinte, você só é proprietário do imóvel quando você se registra assim, na matrícula. Até então você tem direitos, tem uma expectativa de, mas só é proprietário quem assim se registra na matrícula do imóvel. Tá? Até lá você é um potencial e um legítimo titular de direitos. Então, minha leitura, sempre seguir o caminho conservador para evitar problemas.